do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, é a dor da partida. Se você se encontra triste pela perda de uma pessoa querida, procure não deixar que a saudade se converta em desespero. Na verdade, você não perdeu ninguém, pois a morte é simples mudança de domicílio. Jesus esclareceu que havia muitas moradas na casa de nosso Pai. Isso quer dizer que nossos entes amados apenas partiram para essa outra paragem espiritual, onde continuam vivos, pensando em nós, vibrando por nós, amando-nos com a mesma intensidade de outrora. Por força dos sentimentos existentes entre você e o ser amado que partiu, laços espirituais se formaram ao longo do tempo e o desencarne não é capaz de destruí-los. Essa ligação permitirá que o ente querido sinta a nossa saudade, o nosso amor, o nosso carinho, como também possibilitará que ele perceba o nosso desespero e revolta, causando-lhe inquietação e amargura. Porque como tem aquele laço que ele foi criado ao longo dos anos do convívio, não é? Aqui no plano físico, esses laços eles não se rompem, eles continuam. Então, quando a gente fica muito desesperado, muito inquieto, revoltado, eles sentem uma aflição, porque eles gostariam de dizer que está bem, que está vivo, que continua existindo, que continua sendo parte daquela família. E ele não consegue fazer isso naquele momento ainda, sabe? Muitas vezes, quando nós conseguimos acalmar o nosso coração, conseguimos encontrá-los em sonho. Dizemos, sonhei com fulano, mas na verdade não foi um sonho. Foi um encontro onde nós tivemos a oportunidade de perceber que aquele ser amado está bem. Quem ama, deseja ver o ser amado alegre e feliz. Não vá logo doando ou vendendo objetos pessoais do recém-falecido. Isso significa o quê? Não tem problema de doar, como aqui, deixa eu continuar que eu vou explicar, do recém-falecido. Espere por alguns meses. Na verdade, a desencarnação ou morte é um processo lento e o espírito, logo após a morte, ainda conserva, em maior ou menor grau, certo nível de apego a tudo aquilo que lhe diz respeito na existência terrena. Bom, o que acontece? Muitas pessoas devem estar falando assim, nossa, Eliane, eu doei de imediato as coisas da pessoa que desencarnou. Não tem problema nenhum, não atrapalhou essa pessoa em nada, essa pessoa não se sentiu lesada, a energia dessa pessoa não foi com a roupa, pode acreditar. O que acontece? Sabe aqueles laços que nós estávamos falando agora, em que a gente cria esse vínculo com o ser amado? Existem pessoas que, após o desencarne, o sofrimento ele é tão grande que ela se enche de uma energia tão forte daquele ente amado e que ela quer se livrar de tudo o mais rápido possível, como se pudesse apagar a própria dor da mente. Mas não se preocupe, porque nesse momento os amigos espirituais protegem o ser amado, protegem aquele que está sofrendo, para que ele consiga filtrar
apaziguar o coração. Muitas pessoas caem em pranto e acabam adormecendo no meio das roupas ou dos objetos daquela pessoa. Entende? Quando fala que é importante não ser imediatista, é nesse ponto. Acredito que seja nesse ponto de vista. Porque o desencarnado, ele já partiu, ele já foi encaminhado, não é? Ele não faz mais parte da roupa, da cama, do travesseiro, ele não faz parte mais disso. O que vincula essas lembranças somos nós, não é? Que podemos estar, como eu falei no princípio, não é? Dando a eles um pouco de desconforto emocional por não conseguirem nos dizer que está bem. Entende? Então, se um amado querido desencarnou e você eu começa a dobrar as roupinhas, os sapatos, começa a fazer essas coisas com amor, sabe? Sem raiva, sem revolta. Saudade, sim, não tem problema nenhum. Porque os amigos espirituais protegem aqueles que partem, tá certo? Faça. Não tem problema que seja no dia seguinte. Não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender são as nossas emoções. Porque nós somos o que sentimos. Então, nós continuaremos nos comunicando com os nossos amados a partir das nossas emoções. A partir do que nós temos de melhor em nós a entregar a eles. E nada melhor no ser humano do que as nossas emoções. Então, não tem problema nenhum de doar as coisas do desencarnado. O que você precisa ficar atento é como você está quando faz isso. Você está doando algo com um sentimento de amor, que é a saudade, ou você está doando alguma coisa com revolta e com raiva? Se for com revolta e com raiva, aguarda um pouco, como o De Lucas aqui diz, aguarda um pouco, aguarda um pouco. Vamos aquietar o coração primeiro, porque o nosso ser querido, ele está sendo cuidado, ele está sendo ouvido, ele está escutando, não é? Agora, nesse momento aqui, é momento de nós nos permitir esse tempo, e que nesse templo silencioso nosso, sofrido, nós possamos ouvir a voz de Deus nos dizendo: creia em mim, porque Ele está comigo, está bem. Porque a casa do Pai tem várias moradas. E não há o que provar. Porque é uma coisa que ninguém vai escapar de conhecer um dia. Esse carinho, esse amor, esse afeto. Tá certo? Então não tem problema de doar as coisas do seu querido, da sua querida. Tá? Só faça com gratidão a essa pessoa. Só faça com aquele pensamento de que as coisas daquela pessoa vai poder ser útil para outras pessoas. Vai poder ajudar outras pessoas. Entende? A energia não vai ficar não fica na roupa. Nada disso. Nada disso. Tá? Existem histórias, né, obsessivas que não cabem a essa situação que nós estamos conversando aqui. Que é o desencarne de um ente querido. Esse desencarne se dá sempre com amparo, com auxílio. E nós precisamos também nos permitir esse amparo e esse auxílio, tá? É nesse ponto que é colocado aqui. Pode dar tudo no dia seguinte. Quando chegar em casa, não tem problema. O importante é o sentimento que te nutra. É o que vai fazer você estar levando adiante
aquela conduta, não é? O que vai estar fazendo você praticar aquele ato. Isso é que é importante, não é? Porque é o sentimento é que se comunica o tempo todo com quem a gente ama. Roupa, cama, essas coisas, absolutamente não. A saudade é natural, humana, por isso, nem tente combatê-la. Mas evite a revolta que nós conversamos agora, não é? Pensa nessa pessoa com carinho, com amor. Tudo bem. Tá difícil sim. Mas quantos momentos bons vocês viveram? Quantas risadas vocês já deram? Sabe? Então, a saudade é natural, humana, por isso nem tente combatê-la, mas evite a revolta, pois isso dificultará não apenas a adaptação da pessoa querida à sua nova condição de espírito liberto do corpo, como também a tarefa que agora ela será chamada a realizar no mundo espiritual, não é? Porque nesses primeiros momentos em que o espírito ele é totalmente protegido, certo? Ele é protegido totalmente das angústias, dos desesperos dos familiares encarnados, não é? Ele vai chegar um momento que ele vai querer notícias, ele vai buscar notícias. E quando ele vê os seus familiares e senti-los angustiados e sentir suas vibrações de revolta, ele vai ter dificuldade, não é? Nessa continuidade dessa nova caminhada. É como passar, fazer um intercâmbio, para se especializar. Isso é evolução, não é? Então ele vai ter dificuldade para estar nesse novo momento da vida dele, porque vai estar pensando nas pessoas que ele deixou lá em casa, que vai estar sofrendo, porque ele precisou ir continuar o seu aprimoramento. Entende? Onde quer que se encontre, o progresso está sempre chamando o espírito a novos aprendizados. Não pense que os chamados mortos, desencarnados, vivem desocupados. Tão logo se sintam adaptados à nova condição, os espíritos estão ávidos por estudo e trabalho, pois reconhece que a vida palpita, grandiosa em todas as dimensões. Ele sente a vida mais plena do que nós sentimos aqui. Não é? É porque é uma coisa, quando é natural, tá? Quando é natural, é uma coisa plena. Você sente o ar, o sol mais sol, a lua mais lua, o céu mais céu, a voz das pessoas mais doce, o abraço mais fraterno. Os seus olhos ganham dimensões que você antes não possuía. Você consegue enxergar o seu pretérito, o teu momento quanto no plano físico, de uma forma que antes você não conseguia enxergar. E você consegue enxergar nessa comparação instantânea, já no plano espiritual, de uma forma acalentadora. Não revoltante, mas acalentadora, em que você tem uma visão maior, uma visão global, uma visão muito mais clara de que a vida, ela permanece, de que nós não perdemos ninguém, nós não deixamos ninguém para trás, nós continuamos família, nós continuamos unidos, nós continuamos presentes, independente da dimensão em que estivermos. Procure
não atrapalhar o progresso da alma que voltou ao mundo espiritual com apelos dramáticos e intempestivos pelos fios do pensamento. Ah, porque você foi? Ah, eu estou precisando de você. Se você estivesse aqui, eu não estaria assim. Com certeza, se estivesse aqui, estaria assim. Com certeza que estaria. Porque um convívio, ele traz apoio. Mas a gente não consegue mudar o caminho de ninguém. A gente precisa entender que todos nós teremos o nosso momento de ir fazer um intercâmbio, não é? E depois retornarmos mais aprimorados, mais seguros, mais conhecedores. Então é importante a gente entender que os seus, os meus, eles estão vivos. Eles não estão mortos, eles não estão desencarnados. Não vou tentar convencer ninguém. Um dia nós vamos descobrir isso. Quero dizer, eu já descobri. Um dia cada um de vocês vão descobrir isso. E vão descobrir com muita alegria, muita felicidade. Mas claro, só descobrirão aqueles que respeitarem a vida. Que não matarem o corpo, não é? Que não envenenarem o corpo, não é? Porque aqueles que respeitam o corpo, que não envenenam o corpo, que respeitam o corpo, não é? Encontrarão os seus mais rápidos. Aqueles que não fazem dessa forma, encontrarão sim, mas vai demorar um pouquinho, porque precisa ser tratado, ser cuidado, não é? Então, retarda um pouquinho esse reencontro. Enderece-lhes palavras de encorajamento e paz. Tá tudo bem aqui em casa, fica bem. A minha força será saber que você tá bem. Sabe? Qualquer coisa que vier no seu coração, qualquer palavra que encoraje aquele que partiu e que, de alguma forma, você vai sentir um encorajamento íntimo na alma. Não vai compreender, mas é uma troca. E paz, a fim de que também você possa cumprir com os objetivos para os quais ainda está na dimensão da matéria, não é? Porque até mesmo no momento em que nós nos despedimos de alguém que parte, retorna para o plano espiritual, até nesse momento nós estamos em processo de evolução. Até nesse momento nós estamos em processo de evolução, porque nós já trazemos isso de outrora, não é? Até nesse momento nós estamos. Porque o que é muito importante nós buscarmos fazer nessa hora? Lembrar de Jesus. Jesus, ele trouxe para nós tudo que era voltado ao amor, era voltado à casa de Deus, ao amor ao próximo, à multiplicação através da divisão, não é? Divida o teu pão, divida o teu peixe. E o mais importante, a morte não existe. E ele retornou, e ele se mostrou, e ele permitiu. E tantos outros espíritos se permitem serem vistos por tantas pessoas, assim como eu estou vendo vocês, ou através do momento em que o corpo está em repouso. Isso é muito comum acontecer. Essa comunicação espírito encarnado e desencarnado, ela é muito comum de acontecer. Acontece todos os dias, todas as noites, todas as horas.
Por isso que é importante acalmar a alma. Ler um livro, sabe? Um livro que acalme o coração na hora de dormir, para que você possa dormir em paz. E chegar naquele momento de sonhar com o seu ser amado, não é? Porque Deus a ninguém nega essa possibilidade. Por isso que até nessa hora é um momento de provação nossa, da gente buscar colocar em prática a nossa confiança em Deus e nas palavras de Jesus. Não queira antecipar sua volta às dimensões do mundo espiritual para ficar ao lado de ser amado. Todas as pessoas que buscam suicídio, que buscam ficar sem comer, que não quer sair do quarto mais, que desiste da vida, que simplesmente quer desencarnar. Com certeza ela não vai encontrar quem ela quer encontrar. Essa pessoa está praticando suicídio. Essa pessoa ela vai para o vale do suicídio, porque ela precisa repensar. Porque ela precisa repensar a vida. Ela precisa repensar o próprio eu. O quanto é amada por Jesus, por Deus. Ela precisa pensar que assim como aquele que partiu na hora certa, ela também tinha sua hora certa. Hora certa a ser respeitada. Então, por isso, todos que querem encontrar um dia o seu ser amado, viva. Viva, faça, realize seus afazeres, molhe sua planta, faça seu almoço, sua janta, vai trabalhar, independente do que faça, dê prosseguimento. Viva, porque é isso que essa pessoa quer que você faça, porque essa pessoa também lhe espera, na sua hora, no seu momento, te dá um abraço e conversarem sobre muitas coisas. Então, nunca pense em fazer uma coisa dessa. Ou não vai conseguir o que quer. Pois qualquer precipitação de sua parte, consciente ou inconscientemente, somente retardará esse provável reencontro, como nós conversamos aqui. Ajudará muito se você não tratar o ente amigo, o ente querido, como alguém que morreu. Gente, tem uma coisa que mais faz um desencarnado, uma pessoa desencarnada porque não usa mais o corpo físico. Não é? Por isso que fala desencarnado. Nós não falamos morte, nós espíritos, porque nós não acreditamos nela, porque realmente ela não existe. Não podemos crer em algo que não existe. E Jesus trouxe-nos essa verdade. Ótimo, nada a discutir. Não é? Mas é muito importante você entender que a aprovação maior é você compreender que essa pessoa não desapareceu, que ela continua existindo. Tendo mão, tendo pé, pensando, tendo o mesmo sorriso, o mesmo nariz, o mesmo trejeito. Essa pessoa ela continua existindo. Então, eles sofrem, eles ficam muitas vezes angustiados, porque eles querem que você saiba que eles existem. Um dia, o ser humano ele vai ter paz com Jesus Cristo. Um dia, o ser humano vai aceitar Jesus de uma forma assim. Ele me disse, ele me provou, porque tudo que Jesus disse nunca foi desmentido. Não há o que questionar. Então, por que duvidar? Por que duvidar? Esse momento que nós estamos aqui no plano físico é um momento muito temporal, é muito rápido. É um momento em que nós vamos conviver um com o outro. É um momento que nós vamos aprender a não julgar. É um momento que nós vamos aprender a ajudar. Mas nunca pense que uma pessoa que partiu, que retornou para a casa do Pai, desapareceu, que morreu.
Não faça isso. Nunca, nunca. Que desapareceu para sempre. Isso é insuportável. Isso é insuportável para eles. Porque imagina você desencarnou hoje. Você está vendo sua mão, seu pé, seus olhos, seu nariz, seu cabelo. Você sabe que sua família pensa que você morreu, desapareceu. E você quer muito que eles saibam que você não morreu. Jesus disse isso antes de todo mundo. Os espíritos trazem isso o tempo todo. Ele não morreu. Então é insuportável, sim. É angustiante. E eles também vão ter que passar por essa provação de muitas vezes aceitar a situação mental do familiar em achar que ele partiu. E ele vai continuar cuidando da família, mesmo a família pensando que ele desapareceu. Considere que ele apenas viajou mais cedo para um país distante em tarefa de engrandecimento e felicidade. E que um dia você também viajará para o grande reencontro nas dimensões do infinito. E um dia, todos nós, eu com os meus amados que estão no plano espiritual, vocês com os amados de vocês que estão no plano espiritual, nós vamos nos reencontrar. Nós vamos trocar experiências, nós vamos conversar. Mas eu acho que vai ser um momento de tanta felicidade, de tanta alegria, de tanto aperto, que vai demorar um pouco para perguntar como é que você está. Mas vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Por enquanto, nós estamos aqui. E vamos estar aqui enquanto for necessário estarmos aqui, assim como eles estiveram aqui, enquanto foi necessário que eles estivessem aqui. Todos nós teremos uma porta de retorno. Um é coração, um é rim, cada problema de saúde, vamos colocar como se fosse uma porta. Uma causa numa via, uma chamada tragédia. Cada um terá uma porta de retorno. A gente não sabe qual será a nossa. Mas quando for o nosso momento, a primeira pessoa que nós vamos enxergar serão eles. E vai ser uma disputa enorme, querendo nos abraçar. Vai ser muito bom. Eu desejo hoje, nesse dia de finados, nesse dia em que se celebra a vida, não a morte, a continuidade, a esperança que Jesus plantou nos nossos corações de que nos reencontraremos e estaremos juntos. Eu não posso de jeito nenhum duvidar jamais disso, porque eu vi meu pai, porque eu vi meu irmão. Eu vejo espíritos, eu não posso negar que eles existam. São pessoas que já estiveram aqui e que hoje em dia não estão mais. Então é a minha certeza que me traz hoje aqui para dizer: creia, siga em frente, siga adiante. No momento de cada um, vocês se encontrarão. Mas até lá, cultive pensamentos de amor e de gratidão por todo o momento de convívio. Porque eu dou certeza que os nossos amados estão aprendendo a cultivar os mesmos pensamentos para seguirem, assim como a gente precisa seguir. E daqui no momento certo, a gente se encontra. Deus abençoe a todos, muita força, muita paz em Jesus.